Seja bem-vindo a mais um programa da ADECO e ao primeiro programa de março, o mês do consumidor. A nível mundial, o movimento de defesa do consumidor está a celebrar e você que nos está a acompanhar também tem motivos para comemorar, porque a 15 de março celebra-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, uma grande ocasião para promover os seus direitos enquanto consumidores e exigir que sejam respeitados, mas também para destacar um tema premente que os consumidores enfrentam. E este ano vamos empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. Vamos agora saber os temas que formam esta edição do Defesa do Consumidor. E temos então informação jurídica, mais esclarecimentos sobre responsabilidade parental. Em Educação Financeira para um Consumo Consciente, vamos falar sobre endividamento, um tema extremamente importante nos dias que correm. Mudança de hábitos de consumo que impactam o meio ambiente é o tema da rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. E no É de Boa Conta, empoderamos os consumidores sobre energia limpa em casa. Temas úteis que não vai querer perder. E iniciamos então com o conteúdo jurídico e hoje em Informação Jurídica esclarecemos caso os pais se divorciam ou se separem, como é que se determina a responsabilidade parental para o futuro. O exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento, é regulado de acordo com os seguintes princípios. As responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida do filho são exercidas em comum por ambos os progenitores, nos termos que vigoravam na constância do matrimónio, salvo nos casos de urgência manifesta em que qualquer dos progenitores pode agir sozinho, devendo prestar informações ao outro. Quando o exercício em comum das responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida do filho for julgado contrário aos interesses deste, deve o tribunal, através de decisão fundamentada, determinar que essas responsabilidades sejam exercidas por um dos progenitores. O exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente do filho cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente, ou ao progenitor com quem ele se encontra temporariamente. Porém, este último, ao exercer as suas responsabilidades, não deve contrariar as orientações educativas mais relevantes, tal como elas são definidas pelo progenitor com quem o filho reside habitualmente. O progenitor é quem cabe o exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente, pode exercê-las por si ou delegar o seu exercício. O tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita, de acordo com o interesse deste, tendo em atenção todas as circunstâncias relevantes, designadamente o eventual acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada um deles para promover relações habituais do filho com o outro. Ao progenitor que não exerça, no todo ou em parte, as responsabilidades parentais, assiste o direito de ser informado sobre o modo do seu exercício, designadamente sobre a educação e as condições de vida do filho. O tribunal decidirá sempre de harmonia com o interesse do menor, incluindo o de manter uma relação de grande proximidade com os dois progenitores, promovendo e aceitando acordos ou tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de contacto com ambos e de partilha de responsabilidades entre eles. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. O dinheiro não me chega para nada. Estou cheia de dívidas. Mas como é que eu posso sair dessa situação? Hoje tem episódio de Educação Financeira para um Consumo Consciente. A técnica financeira vai ajudar o consumidor a organizar as suas finanças e a evitar dívidas. Fique atento. Bem-vindo ao Educação Financeira para um Consumo Consciente. Neste episódio, nós trouxemos um tema urgente, uma preocupação de muitas famílias, principalmente neste contexto atual, marcado pelo aumento do custo de vida.
Estou cheio de dívidas. Como sair dessa situação? Mas antes, vamos perceber o que leva as pessoas a ficarem endividadas. A falta de planeamento financeiro, gastar mais daquilo que se ganha. A subida generalizada dos bens e serviços e aumento do custo de vida. A perda do emprego ou a diminuição do rendimento sem ajustes nas despesas. Maior facilidade de acesso ao crédito. Surgimento de situações ou emergências que não foram previstas. Por exemplo, problemas de saúde, manutenção do carro e divórcio. E por último, jogos e outros vícios. Caso esteja nessa situação, mantenha calma, não se aflige. Estamos aqui para ajudá-lo, por isso separamos algumas dicas para reverter essa situação de dívida com sabedoria. A primeira dica: conheça o valor total das suas dívidas. É necessário identificar os motivos do endividamento. Quais as decisões ou hábitos de consumo que você fez chegar nessa situação? E depois você deve fazer uma lista de todas as dívidas acumuladas e atualizadas por ordem de atraso e urgência, de forma a ter consciência do valor total da sua dívida. A segunda dica é criar um plano de ação. Agora que você já tem consciência de como está a sua situação financeira, é hora de estabelecer um plano de ação com a sua família para sair do endividamento. Faça o seu orçamento para ver se dá para separar um valor mensal do seu salário para pagar as dívidas. Ou também pode definir gastos que é possível cortar ou diminuir e estratégias para a sua redução. É importante também avaliar a possibilidade de usar os seus talentos e habilidades para ter um rendimento extra. Por exemplo, você pode vender roupas, sapatos ou equipamentos em bom estado que tem em casa e que não usa mais. Vender doces e salgados, marmitas ou fazer também prestação de serviço. Por exemplo, aulas particulares, conserto e manutenção de objetos e equipamentos, para agilizar o processo de redução de dívidas, além também de encontrar novas possibilidades de empreender. A terceira dica é renegocie as suas dívidas com os credores. Após conhecer a sua dimensão da dívida, identificar a sua capacidade de pagamento mensal, é muito mais fácil negociar as dívidas. É importante procurar os credores e demonstrar a sua vontade de fazer o pagamento e propor-lhe a renegociação da dívida com uma oferta que seja favorável e justa e que seja possível cumprir. Por exemplo, pode sugerir juros menores ou parcelas mais baixas. A quarta dica: não se comprometa com novas dívidas. Melhor do que pagar as dívidas é não fazer mais nenhuma dívida. E não se esqueça que a melhor arma para não endividar é investir na educação financeira. Você não está sozinho. Você pode marcar uma orientação financeira no Gabinete de Orientação Financeira da DECO e podemos ajudá-lo. Use as nossas redes sociais para partilhar connosco a sua experiência em lidar com situações de dívidas. Obrigada e até o próximo episódio. E agora a bióloga Kelly Rocha vai explicar-lhe que as suas mudanças de hábitos de consumo podem impactar o meio ambiente. Bem-vindo a mais um episódio da nossa rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. Como todos sabemos, antigamente as bolsas de plástico não eram um item disponível e os recursos utilizados para proteger e transportar os produtos eram uma variedade de cestos de palha, bolsas de pano e até mesmo pele curtida de animais. Estas opções, para além de poderem ser utilizadas inúmeras vezes até se esgotarem, não traziam nenhum impacto negativo à natureza e ainda valorizavam a economia do país, pois são produtos locais. Entretanto, nos dias que correm, o uso dos nossos produtos locais deixou de ser um costume, pois as bolsas de plástico os substituíram completamente ao serem relacionadas com praticidade e conforto. Neste sentido, pouco a pouco, fomos perdendo o hábito de levar
cestos ou bolsas de pão nas compras e passamos a comprar uma, duas ou mais bolsas de plástico a cada ida ao mercado. E a este ponto já estamos acostumados a comprar mais bolsas de plástico do que realmente precisamos, pela forma como vivemos hoje. As consequências deste consumo excessivo, aliado ao descarte inadequado delas, já são conhecidas e são temas de notícia diariamente. Mas eu quero saber o que acha o consumidor. Substituir os nossos produtos locais que apresentavam vantagens ambientais e económicas para bolsas de plástico que à primeira vista vendem uma ideia de praticidade e conforto, mas na verdade causam danos à natureza, foi uma boa opção? E mais importante, acha que devemos continuar com este hábito de consumo excessivo de bolsas de plástico ou devemos mudar o nosso comportamento de forma a reduzir seu uso e reutilizá-las o máximo de vezes que conseguirmos, poupando o nosso dinheiro e o nosso meio ambiente? Saiba que, para atenuar os danos causados pelas bolsas de plástico no meio ambiente, nós, consumidores, devemos começar a mudar nossos hábitos de consumo. Por isso, reutilize, recuse, repense e reduza o seu consumo, pois nós protegemos aquilo que amamos. E neste mês de março, o mês do consumidor, os conteúdos da rubrica Edboconta serão dedicados à campanha do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. Vamos capacitar os consumidores em 3 domínios principais: transporte limpo, produção de eletricidade limpa e casa limpa. E é sobre energia limpa em casa que vamos capacitar os consumidores no Edboconta de hoje. A transição energética relaciona-se com a ideia de que o uso e a utilização da energia não cause impacto negativo ao ambiente, ao clima e à sociedade. A transição energética passa por termos casas mais limpas energeticamente, ou seja, as nossas residências e edifícios devem usar preferencialmente a eletricidade, que é a forma mais limpa de entre as energias, evitando o seu desperdício e uso excessivo. Porque quanto menos energia gastamos, melhor é para o nosso orçamento familiar e menos recursos poluentes, como o combustível, se usa para produzir mais eletricidade. A palavra de ordem é sermos eficientes no uso da energia. Ser eficiente energeticamente é fazer a mesma quantidade de trabalho, tarefa ou serviço usando menos energia. Há 2 formas das nossas casas serem mais limpas energeticamente, ou seja, de serem mais eficientes e evitarem desperdícios da energia. Primeiro, adquirir e usar equipamentos e eletrodomésticos mais eficientes. Segundo, usar corretamente e ter hábitos mais adequados com os eletrodomésticos. Relativamente ao primeiro ponto, equipamentos mais eficientes, sempre que for adquirir um eletrodoméstico, prefira os que trazem afixado uma etiqueta energética com a indicação das classes A, A+, A++ ou A3+. É a classe do equipamento, sendo que quanto mais símbolos mais tiver depois da letra A, mais eficiente é o equipamento, ou seja, menos energia gasta ou desperdiça. Resista à tentação de adquirir equipamentos que não tenham a etiqueta fixada, ou que sejam de classes B, C, D ou outras letras. Estes consomem mais energia. A segunda forma de evitarmos desperdício de energia é adotarmos bons hábitos e o uso correto dos eletrodomésticos. Veremos nos próximos capítulos mais dicas e orientações neste sentido. O motor principal do movimento de defesa do consumidor é você, consumidor. A ADECO trabalha incansavelmente para que você possa ter sempre uma voz ativa na nossa sociedade. Agora é a vez de você fazer a sua parte. Associando-se à ADECO e ao associar-se, não só garante uma entidade forte na defesa dos seus interesses, como também assegura para si uma série de vantagens exclusivas nos mais variados tipos de serviços que a ADECO oferece. Ao apresentar uma reclamação aqui na ADECO, o associado tem direito à orientação jurídica mediante o pagamento de uma cota mínima mensal no valor de 100 escudos.
Venha associar-se e saiba que outros benefícios os nossos associados têm direito. Para esclarecimento de dúvidas ou denúncias, saiba que pode contactar a ADECO através dos seus meios de contacto que estão a passar aqui em baixo. Siga-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube e leia o jornal impresso Terra Nova ou escute-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Por hoje é tudo, mas eu conto consigo na próxima quinta-feira, à mesma hora, em defesa do consumidor.